Uma das palavras mais repetidas de Jesus é esta do capítulo 14 do Evangelho de João, onde ele diz aos seus discípulos que ele é o único caminho para qualquer pessoa encontrar Deus. A essa altura, eles já conheciam Jesus há alguns anos e, ainda assim, não compreendiam completamente quem ele era ou o que estava dizendo. Ele começou dizendo: "Não se preocupe tanto. Se você acredita em Deus, então acredite no que eu digo." Bem, isso por si só é muito poderoso. Ele estava declarando que sua mensagem vinha de Deus. Mas ele também disse que iria deixá-los e voltar para o seu lugar com o Pai. E ele faria isso com o propósito expresso de nos levar até lá também. Terminou com estas palavras que surpreenderam particularmente Tomé: "Você já sabe como chegar lá." Tomé respondeu: "Nem sabemos onde fica esse lugar, muito menos como chegar lá." E é aí que entra o versículo que dá título a esse vídeo. Jesus diz a Tomé e aos outros: "Eu sou o caminho para meu Pai. Eu também sou a verdade e o tipo de vida que todo o mundo procurava. Ninguém pode encontrá-lo sem minha ajuda." Duvido que muitas pessoas hoje entendam esse versículo mais do que Tomé naquela época. Certamente, a forma como o vi usado está muito aquém do que realmente significa. Se você já testemunhou cruzadas evangelísticas, especialmente em países não cristãos em qualquer lugar do mundo, você já deve ter se deparado com este versículo. O que ele pretende comunicar, conforme está pendurado em banners em toda a plataforma onde missionários brancos bem vestidos supostamente pregam o Evangelho, é este: nós somos os mocinhos, somos nós que temos a verdade. Nós somos os únicos através dos quais você pode obter a vida eterna. Por quê? Bem, porque nos chamamos de cristãos e viemos de países que se autodenominam cristãos. Você nunca encontrará a verdade, você nunca encontrará a vida e certamente nunca encontrará Deus sem nós, os cristãos. Nós somos o número 1, você é o número 2. Não, na verdade, você não é um número. Você não é nada sem nós. Nós somos os mocinhos. Vocês são os que estão perdidos, condenados ao inferno porque não são cristãos. Mas, claro, se você leu alguma das instruções reais que Jesus deu aos seus primeiros discípulos, você verá que os próprios missionários não são os mocinhos. Eles não estão seguindo Jesus. Eles não são discípulos de Jesus Cristo. E essa é a primeira pista de que eles não estão usando corretamente esta proclamação de Jesus. Ele não está dizendo que você deve pertencer a uma igreja cristã. Ele não está dizendo que você deve ser reconhecido nos formulários do censo como cristão, ou que você deve ser batizado nas águas e ter feito uma pequena oração pedindo-lhe que entre em seu coração para ter acesso à verdade, acesso à vida eterna e, acima de tudo, um monopólio para declarar quem consegue ver Deus e quem não consegue. Não, tudo isso é domínio de Jesus. Ele decide, e ao que parece, o faz com base no quanto temos fome e sede de justiça. Ele faz isso com base no quanto reconhecemos nele a voz de Deus. Ele faz isso com base em coisas como o quanto o ouvimos e o quanto tentamos obedecê-lo. Ele procura fé, de preferência nele, mas também no Deus invisível que está acima de tudo. Ele descobriu que essa fé está em pessoas e ambientes mais improváveis e não religiosos de sua época. Esta citação de Jesus não é uma declaração teológica, é uma revelação do Espírito Santo. Demorou algum tempo até mesmo para os 12 apóstolos chegarem a essa conclusão. Veja, Jesus conquistou o direito de dizer quem entra e quem não entra morrendo na cruz, em pagamento por quaisquer pecados que ele queira perdoar. Mas ele nem precisou esperar até fazer isso antes de começar a declarar quem foi perdoado e quem não foi. Um membro da única igreja verdadeira dos dias de Jesus fez uma linda oração agradecendo a Deus por sua infinita graça em salvá-lo, enquanto outros fora daquela igreja foram para o inferno, de acordo com a oração. E Jesus declarou que o homem não estava orando a Deus. Ele estava orando para si mesmo. Fazer tal julgamento era prerrogativa de Jesus. Ele poderia fazer isso. Ele poderia rejeitar completamente esse crente ortodoxo
se assim o desejasse, e muitas vezes o fazia. Agora, outro homem, um homem muito pecador, orava num canto, batendo no peito em lágrimas de arrependimento por todas as coisas erradas que ele tinha feito. E Jesus disse que o mesmo homem foi para casa salvo. Jesus pode fazer isso porque conquistou o direito de dizer quem entra e quem fica de fora. Veja, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você está começando a entender como isso é diferente da forma como está sendo pregado hoje? Um líder religioso estava a caminho da sinagoga, onde as pessoas o esperavam provavelmente para ouvi-lo falar sobre Deus. Mas Jesus rejeitou esse homem simplesmente porque ele desperdiçou uma oportunidade de ajudar alguém que foi espancado por ladrões. Ele fez isso para chegar à reunião a tempo. E então, Jesus disse que um cara de um culto religioso, um grupo que o próprio Jesus disse que estava seriamente fora dos trilhos teologicamente, Jesus disse que iria deixar esse cara, esse homem samaritano, entrar no céu só porque ajudou alguém necessitado. Ele pode fazer isso, você sabe, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você não receber um cartão de Jesus, você não entra. E se você conseguir um, ninguém poderá tirá-lo de você. Jesus não via o samaritano como culpado de tentar chegar ao céu, como muitos pensariam hoje. Na verdade, ele deu ao bom samaritano uma passagem grátis para o céu por causa de suas boas obras. Ele pode fazer isso, você sabe, porque ele é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vê como isso é diferente da forma como tantos cristãos evangélicos interpretam João 14:6? Jesus poderia ver um muçulmano demonstrando amor, ou ele poderia ver um hindu dando a outra face depois de ouvi-lo e instruir seus seguidores a fazer isso. Deus me livre. Ele poderia até ver um papa amando os católicos vivendo pela fé em obediência a ele, e ele poderia dizer: vou salvar essa pessoa. Jesus se torna o caminho para cada uma dessas pessoas, o caminho para a salvação. Ele disse que algumas dessas pessoas nem saberiam que ele tinha feito isso, porque elas nunca o teriam conhecido. Mas um dia elas vão acordar no céu e perguntar: ei, como cheguei aqui? O que eu fiz para merecer tudo isso? E ele dirá: bem, eu vi você visitando pessoas na prisão. Eu vi você alimentando os famintos. Eu vi você vestindo os nus. E então, na medida em que você fez isso com alguém, eu considero que você fez isso por mim. Então decidi deixar você entrar no céu. Como ele chegou lá? Ele chegou lá através de Jesus. Jesus pode fazer isso. Ele é o caminho. Ah, mas como eles poderiam chegar ao céu sem nem saber o nome de Jesus? Alguns de vocês perguntarão: você não sabe que não pode ir para o céu sem conhecer o nome de Jesus? Desculpe, não foi isso que ele disse. Ele não disse que alguém precisava saber que ele existe. Obviamente, se pudermos mostrar-lhes Jesus, isso fará com que as coisas se encaixem de forma muito mais lógica, aqui e agora. Mas esse não é o ingrediente essencial. O essencial são coisas como fé e amor. João escreveu em sua primeira epístola: quem ama é nascido de Deus. Nenhuma menção deles alegando serem membros de uma igreja cristã. Nenhuma menção a qualquer ritual de conversão. Na verdade, não há menção deles, mesmo sabendo da existência de Jesus. Apenas quem ama nasceu de Deus. Mas ninguém pode ir ao Pai senão através de Jesus. Eles não podem ser salvos porque não vieram através de Jesus. Vejamos desta forma. Eles vivem e morrem sem nunca ouvir uma palavra sobre Jesus. Mas quando acordam no céu, há um bilhete ao lado deles que diz: vida eterna, um presente de Jesus de Nazaré. Ele é o caminho que tornou esse presente possível. Foi ele quem decidiu dar-lhe este presente da vida eterna. Você está começando a entender o que esse versículo maravilhoso realmente significa? Agora, aqui está uma ironia incrível.
A maioria das mesmas pessoas que acham difícil acreditar que tais pessoas poderiam ser salvas são as mesmas pessoas que dizem que você não precisa fazer nada para ser salvo, que Jesus fez tudo. No entanto, quando eu digo a eles que alguém pode ser salvo por Jesus, lembre-se, mesmo que nunca tenham ouvido falar de Jesus, eles hesitam. Você quer salvação gratuita por obras? Você conseguiu. O bom hindu, o bom muçulmano e o bom samaritano. Todos eles acordam no céu sem nunca terem feito nada que são ensinados pelos líderes farisaicos da cristandade. Eles nunca foram batizados, nunca confessaram com a boca que eram cristãos, nunca frequentaram estudos bíblicos ou reuniões de oração. Nem sequer eram membros de uma igreja cristã. Senhor, nos ajude. Eles nunca fizeram a oração do pecador e ainda assim estão lá no céu. Foi assim que Jesus viu. Ele disse aos líderes religiosos de sua época que eles se veriam excluídos do céu enquanto pessoas do leste e do oeste entravam. Como, em nome de tudo o que é sagrado, isso poderia acontecer? Graça, pura e simples, graça incrível. Eles não tiveram que fazer nada, exceto mostrar com suas vidas que tinham fé na mais elevada revelação de Deus que estava disponível para eles, como Abraão fez. Você sabe, Abraão nunca conheceu Jesus. Abraão nem era judeu. Jesus pagou o preço por eles. Ele conquistou o direito de salvá-los totalmente com base em sua fé em Deus, ou a melhor revelação de Deus que eles têm. Vamos lá, vocês calvinistas. Vocês vêm dizendo isso há décadas. Não acreditam? Nem você nem eu podemos escrever uma receita para a salvação se tudo for pela graça. Jesus tem a última palavra sobre quem vai entrar e quem vai ficar do lado de fora. E ele diz que haverá grandes surpresas. Haverá choro e lamento, diz ele, quando os filhos do reino se encontrarem excluídos. Quem são esses filhos do reino? Bem, eles são membros de qualquer outro sistema ou organização que já foi usado para separar os mocinhos dos bandidos. Então, ele salva uma prostituta. É porque ela era uma prostituta que ele a salva? Não, mas pode ser porque ela se arrependeu do seu comportamento e porque despejou tudo o que possuía, um frasco incrivelmente valioso de perfume muito caro, aos pés de Jesus. Ela comprou a salvação? Não, claro que não. Ninguém pode comprar a salvação. Ninguém é perfeito. Nenhum de nós merece a vida eterna. Mas Jesus escolhe alguns e rejeita outros. Essa é a questão. Você não acha que vale a pena dar uma volta pelos evangelhos para ter uma ideia melhor de quem entra e quem não entra? Podem não ser aqueles que penduram faixas na sua plataforma dizendo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Pode ser alguma viúva muito pobre dando 2 pequenas moedas a vigaristas ricos. Talvez seja um soldado romano ou um coletor de impostos traidor. Pode ser apenas um homem paralítico que convenceu seus amigos a demolir um telhado para que ele pudesse ver Jesus. Mas para cada um deles, devemos ser forçados a admitir que foi Jesus quem abriu o caminho para eles. O caminho para o Pai. O caminho para ser salvo. Nenhum deles estaria lá se não fosse por Jesus, que pagou o preço máximo para conquistar esse direito. Ele é o caminho. Mas para aqueles que pensam que seguiram seu próprio caminho para dizer quem vai entrar e quem vai ficar de fora, pode haver alguns problemas trágicos, revelações decepcionantes, chegando no dia do julgamento. Ele pode voltar-se para eles e para todas as suas reivindicações de salvação pela graça e dizer: "Por mais que você não tenha ajudado um desses pequeninos, você não me ajudou. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, para as trevas eternas, preservadas para o diabo e seus anjos. Senhor, tenha piedade. Cristo, tenha misericórdia. Senhor, tenha piedade. Amém."